Olá, bem-vindos. Estamos de volta para mais um trimestre de reflexões em torno de temas espirituais importantes. Durante estes primeiros 3 meses deste novo ano, nos apontamentos da semana, iremos refletir consigo acerca de Deus. Quem é que consegue olhar para as imagens captadas pelo telescópio espacial Hubble e não ficar maravilhado com a beleza do universo? Ou quando nos demoramos a olhar através do microscópio o pormenor de uma célula viva, ou ainda quando contemplamos, à vista desarmada, a majestade multicolor da natureza, não somos levados a perguntar quem fez tudo isto? Na sociedade em que vivemos, chamada de pós-moderna, herdeira de um pensamento filosófico cientificista dos séculos passados, apesar de se pautar pelo relativismo de posicionamentos ou pelo individualismo nas suas relações interpessoais, esta sociedade parece ter voltado a descobrir a espiritualidade e a religião. Com subjetividades diferentes, é certo, mas segundo os dados estatísticos do Eurobarómetro de 2010, pouco mais de 50% da opinião pública europeia diz crer num Deus. Enquanto que, entre os portugueses, esse número sobe ligeiramente acima dos 70%. Quem é esse Deus dos cristãos? É alguém distante e impessoal? Nestes nossos encontros, iremos procurar ter vislumbres deste Deus. Tentar captar os vários aspectos que nos são revelados a seu respeito e o significado que essas coisas têm para nós na vida do dia-a-dia. Partiremos de alguns conceitos básicos, tais como a Trindade. Essa noção admirável de que Deus é um Deus e, contudo, constituído por 3 pessoas distintas. Para discutirmos este tema de hoje, temos connosco em estúdio a doutora Vanessa Ferreira. A doutora Vanessa Ferreira é licenciada em Matemática e é professora do ensino secundário. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Por outro lado, temos também o pastor Daniel Vicente. O pastor Daniel Vicente é subejamente conhecido, ele é licenciado em Teologia e neste momento desempenha as funções da direção do Departamento de Gestão Cristã da Vida na União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Bem-vindo, pastor Daniel Vicente, também. Obrigado. Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, esta noção está claramente lá. A doutrina da Trindade, de que Deus é um e constituído por 3 pessoas, é fundamental, pois trata de quem Deus é, de como Ele é e como atua, e ainda de que maneira Ele se relaciona com o universo. Embora alguns dos primeiros cristãos adventistas tivessem dificuldade em perceber este princípio, hoje em dia a Igreja tem uma posição firme e inabalável sobre esta doutrina. Tal como afirma a crença fundamental, número 2, é dito há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Diz-se, portanto, que este Deus é um Deus triuno. E, pegando um pouco nesta noção do Deus triuno, eu gostaria de dar a oportunidade, em primeiro lugar, pastor Daniel, às senhoras, e à senhora que temos aqui hoje, connosco. Eu iria pedir à doutora Vanessa Ferreira. Sou doutora, só Vanessa, ok, pode ser. Ok. Obrigada. Que, em termos, é que a Bíblia apresenta esta unidade de Deus? Eu vou dar uma perspectiva matemática, visto eu ser professora de matemática. Okay. Muito bem. Esta unidade de Deus é um pouco complexa para nós podermos, nós enquanto humanos, poder compreendê-la. Porque quando falamos em Trindade, a própria palavra indica que existem 3 pessoas. E é verdade, todos nós sabemos que existe o Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. No entanto, para nós, quando entendemos pessoas diferentes, fisicamente diferentes. E é verdade, se nós pensarmos num casamento, nós temos 2 pessoas que compõem o casal, o homem e a mulher. Fisicamente, são 2 pessoas distintas. A nível de papéis, são 2 pessoas distintas. A nível de tudo, são 2 pessoas distintas.
No entanto, em Gênesis 2:24, diz que, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O interessante deste uma só carne, é que esta palavra vim eu a descobrir agora, é que esta palavra eshad, hebraica, que é utilizada aqui no uma só carne, também é a mesma palavra utilizada para a Trindade, para simbolizar a unidade de Deus. Isto leva-me, como matemática, a entender, a deixar de perceber, digamos assim, o facto de serem três. Então, como é que três são só um? E podemos estar aqui também o tempo todo que quisermos, será-nos muito difícil entender isto, porque estamos a utilizar palavras que são palavras nossas, humanas, para tentar demonstrar um pouco uma grandeza que nós não conseguimos entender. Mas esta unidade de Deus é uma unidade que existem três, eles três existem, no entanto, eles estão em plena sintonia, extremamente organizados, e estes três são apenas um só. Tem um propósito. Exatamente, tem um propósito, que propósito. será todo o propósito, desde a criação à nossa redenção, a tudo isso, todos os três em sintonia têm esse plano e desempenham exatamente esse plano. Porque no fundo não são três deuses, é Exatamente. um só Deus. Exatamente. Eles complementam-se. E é interessante que nós, de alguma forma, poderíamos ver essa complementaridade, essa forma como Deus se completa numa ilustração interessante. Eu trouxe aqui uma maçã. Quando nós olhamos para este fruto, não temos dúvidas nenhumas que é uma maçã. Se eu pegar nesta maçã e começar a descascá-la, não é? Eu, neste momento, começo, portanto, a perceber-me que esta maçã, afinal, tem uma casca, não é? E tem também, portanto, aquilo que nós chamamos a polpa. Ora, essa complementaridade vê-se perfeitamente aqui. Não podemos dizer que a casca não é maçã. Sem dúvida. A casca é maçã. Exatamente. Faz parte da maçã. Enquanto eu não a descasquei, enquanto eu portanto, não usei a faca para separar, ela continuava a ser parte da maçã e continua a ser maçã. Apesar de estar separada neste E momento. por isso se chama casca de maçã. Casca de maçã. Não é uma casca qualquer, Exatamente, é casca de maçã. Ela não exatamente. deixa de ser maçã. Exatamente. E é interessante também que se nós, portanto, abrirmos esta polpa, damos-nos conta que esta maçã tem também sementes, não é? Tem também sementes. Portanto, a semente estava lá e não se via, mas ela estava lá e fazia parte da maçã e tem uma função também Exatamente. complementária de toda a maçã. É interessante essa imagem porque podemos ver aí, exatamente nesta ilustração, algumas das funções da própria divindade nas três pessoas, não é? A função do Espírito, a função de Deus o Pai, a função de Deus o Filho. Sem dúvida. Eu posso... Eu já tinha pensado um pouco também nesta questão e acho que a maçã consegue nos ilustrar perfeitamente que nós temos uma casca, que digamos que é o Deus o Pai. Na nossa família, quem é o pai? É alguém que nos protege. Exatamente. O que é que a casca faz à maçã ou a casca de qualquer fruto faz ao próprio fruto? É uma proteção. É uma proteção, é a segurança, porque se o fruto cai, pronto, lá está. E esta ideia do pai, e quando nós pensamos no nosso pai, é quem nos protege, é quem nos defende, é quem está lá para nós. Pronto. Depois temos o caroço, que é outra ideia que não se vê, lá está, como a ideia também do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é executar, continuar a continuidade da maçã, digamos assim. Como é que a maçã vai continuar? A perpetuidade. Exatamente. Da maçã, como é que nós vamos criar outra árvore? É através do quê? Desse mesmo caroço. Então, na maçã
acho que o pastor Daniel fez muito bem em ter trazido a maçã, porque nos dá uma ilustração clara do papel dos três. Falta-nos também Jesus, que nós podemos encarar como a polpa, digamos assim. Aquele que se ofereceu, que nos alimenta. Exatamente. Aquele que se ofereceu para nos alimentar de uma forma extraordinária. E no Espírito Santo, estavas a falar, e veio à minha mente a ideia da função do Espírito Santo logo no momento da criação. É dito no livro de Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas. Dá a ideia que ele fecundou, ou estava a fecundar todos os elementos para que Jesus, a palavra, o verbo que depois João, no seu Evangelho, fala, pudesse então, através do poder da sua palavra, reunir esses elementos e trazer à luz do dia, ou trazer à luz do dia, trazer à sua presença toda a obra criadora. É interessante. Estes papéis têm uma coisa também muito interessante que há pouco mencionámos, a questão da organização e da sintonia. Porque Deus é um Deus de extrema organização. E não há nada que Jesus faça que o Pai também o faça ao mesmo tempo, porque estaríamos a desperdiçar recursos. E não, eles estão em tal forma em sintonia, de tal forma coordenados, que o Espírito Santo faz, o espalhar da palavra, que nós associamos sempre ao Espírito Santo, que o Espírito atua em alguém, é uma expressão... do pecado. Exatamente, portanto, é uma expressão que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. E esse trabalho do Espírito Santo é um trabalho que a Ele, digamos que é Ele que o faz. Foi atribuído. Exatamente, portanto, é Ele que o faz. Todo o plano da redenção, Jesus assume esse papel e ninguém mais morre. Nem o Espírito morre, nem o Pai morre. Apenas Jesus assumiu esse papel de Redentor e Nosso Salvador e cumpriu-o até ao fim. E temos o Pai que está, digamos que, a proteger-nos e em sintonia também com o seu Filho e com o Espírito Santo. A ideia da maçã, destas três estarem complementados, não é? Mas em cada momento os três estão presentes, não é? Exatamente. Na criação, os três estão presentes. Na redenção, os três estão presentes. Neste momento em que o Espírito atua no ser humano e se faz presente, o próprio Jesus diz claramente: estarei convosco todos os dias. Como é que ele está? Nós não o vemos aqui em presença, mas através do Espírito, Ele está presente. Eles estão completamente... Eles não morreram fisicamente, evidentemente. Jesus morreu fisicamente, porque Ele próprio é quem encarnou e fez, e portanto assumiu a encarnação, mas eles estão solidários nesse morrer pelo homem e pela nossa redenção. Pegando um pouco nessa deixa que o pastor Daniel Vicente agora referiu, acerca de Jesus que morreu, sendo ele humano, no que diz respeito a esta segunda pessoa desta unidade triuna, este Jesus, o que é que as Escrituras do Novo Testamento nos dizem acerca, não da humanidade, não é esse aspecto que eu gostaria de ressaltar, mas da divindade desse Jesus? Uma vez que ele se tornou humano, como é que as Escrituras falam acerca da sua divindade? Olha, logo na primeira página do Novo Testamento, nós temos uma afirmação acerca da pessoa de Jesus, que é a seguinte. No versículo 23 do primeiro capítulo. De São Mateus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Para que não reste dúvidas, diz que quer dizer Deus connosco. Ou seja, Deus está presente na pessoa de Jesus, até através do nome que lhe é dado. Sabemos que ele também será chamado, desde o ponto de vista humano, Jesus. Aliás, menciona o versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Mas o anjo que faz este anúncio faz questão também de mencionar que será chamado pelo nome de Emanuel. Ou seja, pelos homens, pela sua ação, ele vai ser reconhecido efetivamente como Deus conosco. Depois há uma questão muito interessante. Jesus permite que o adorem. A menos que nós estejamos aqui a fazer uma farsa e estejamos a seguir um grande charlatão, não é? Não faz sentido
chamarmos-nos cristãos, dizemos que Cristo foi verdadeiro, e até o mundo secular diz que foi um homem de excelentes qualidades, e depois vamos dizer então, foi um homem de excelentes qualidades e foi um charlatão, foi um mentiroso, porque o próprio Jesus reconheceu-se como divino. Aceitou a adoração. Exatamente. Aceitou que Tomé lhe dissesse Senhor meu e Deus meu. Quando se refere aos anjos, e sabemos que os anjos são seres celestiais que servem a Deus, ele refere-se de os meus anjos. Exatamente. Portanto, tudo isto mostra que Jesus reconheceu essa divindade. E o Novo Testamento, depois não só na pessoa de Jesus, mas na pessoa dos apóstolos, eu já mencionei Tomé, mas também o apóstolo Paulo, diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. Ele era absolutamente Deus. E, portanto, Jesus não era uma parte humana e uma parte divina. Ele era um Deus, ele era o humano divino, ou divino humano. E é essa a nossa dificuldade, às vezes, em falar sobre estas questões, não é? Porque a nossa mente é tão finita que não compreendemos totalmente essas realidades. Mas, pegando, agora falamos de Jesus, falamos de Deus o Pai, o Protetor, cheguemos um pouquinho mais à frente no sentido do Espírito Santo. Que bases temos nós, se é que elas existem, para considerar o Espírito Santo como parte do Deus plural apresentado na Sagrada Escritura? Pastor Daniel Vicente. Quando nós lemos no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 28 e no verso 19, nós vemos uma afirmação interessante, que é a seguinte. Diz assim, Jesus está a dar as suas últimas instruções aos seus discípulos e diz, dá-nos uma missão que é a missão da Igreja, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que, propositadamente, eu não acredito em coincidências, nem acasos, Marcos vai mencionar, vai pôr, portanto, a palavra que aqui é mencionada, batizando-os em nome. Ele vai usar, efetivamente, no grego, o singular nome, e não nomes, ou no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, no nome. Ou seja, o nome. Quem é o nome? Já Moisés teve essa dificuldade e disse, mas quem é que eu vou dizer que tu és? Eu sou o que sou. Ou seja, esse que é o nome, aquele que é, que está sempre presente, aquele que está como está, porque está sempre. Aquele que existe desde a eternidade. Portanto, aqui está portanto, uma afirmação muito interessante. E também, o mesmo Jesus, ele vai também, quando diz que se eu não for, quando os discípulos começam a pensar, não, Senhor, não te aconteça isto, mas porque é que tu tens que ir e para onde é que tu vais? Ele diz, olha, se eu não for, o Espírito não virá a vós. Ou seja, se o Espírito fosse só alguma coisa de o próprio Jesus, porque é que Jesus não disse automaticamente, o meu Espírito não ficará convosco? Claro que ele vai dizer noutros momentos isso desta forma, porque já disse isto, e então já é fácil compreender que é o Espírito ou um ou outro Consolador. É interessante a expressão que Jesus usa, um ou outro Consolador. Eu sei que eu já sou o Consolador, exatamente, mas agora vocês vão precisar de continuar a ter o Consolador. Então vem outro no meu lugar e não é inferior a mim. Porque se fosse inferior, Jesus não diria, olhem que se eu não for, ele não vem. Claro. Ou seja, ouçam, vocês precisam também dele para estar convosco todos os dias. Exatamente. Agora comigo, fisicamente, eu só posso estar num lugar ao mesmo tempo. Mas o Espírito não. Mas o Espírito não. Imaterial, não é? Portanto, vocês só ficam a ganhar com isso. Eu continuo convosco através dele porque ele é parte de mim. E é nesse mesmo contexto que Jesus vai dizer, quem vê a mim vê o Pai. Exatamente. É interessante que tudo isto se conjuga. E tudo isto em termos se conjuga de divindade e para da sua vermos unidade. esta unidade
que existe. Não a conseguimos explicar, como a Vanessa dizia no princípio. Estamos a usar termos humanos para explicar realidades que são eternas e transcendentes. Espirituais. Sem dúvida que sim. E somos limitados nesse aspecto. Queridos amigos, devido à nossa mente finita, incapaz realmente de compreender plenamente as realidades espirituais, este tema não é fácil de captar na plenitude e é inesgotável. Estamos a lidar com a natureza de Deus, o Criador do Universo. Que loucura seria pensar que o poderíamos compreender totalmente. Sobretudo quando nós, seres humanos, não conseguimos compreender totalmente praticamente nada. Pense mesmo na coisa mais simples de que se consegue lembrar neste momento. Quantos pormenores disso em que está a pensar estão para além do seu conhecimento? Quanto mais não será com algo tão grandioso como é a natureza do próprio Deus. Embora tenhamos dificuldade em compreender a natureza do Autor do Universo, as Escrituras ajudam-nos a entender que Deus existe em 3 pessoas distintas, cada uma com funções diferentes, como vimos neste momento. Contudo, elas atuam como uma única, com o mesmo propósito: amar e recuperar a humanidade para o seu estado original. No próximo encontro, vamos debater sobre o princípio. O tema de hoje foi apenas uma introdução ao começo de todas as coisas, a criação. Esperamos por si. Até lá, desejo que Deus continue presente na sua vida. O que lhe vem à mente quando pensa na região do Norte da Ásia-Pacífico? Vê multidões de pessoas em megacidades com ruas cheias de pessoas ou vê vilas rurais? Lembra-se de imagens de complexos desportivos onde atletas de todo o mundo competem por medalhas brilhantes e glória? Ou vê uma herança cultural rica em história? Surgem imagens de comida fazendo a sua boca salivar, antecipando uma rica e vasta experiência culinária? Ou pensa em carros e aparelhos eletrónicos, empresas mundiais cujos produtos podem ser encontrados nas ruas e nos lares por todo o mundo? Ou vê pessoas que estão em busca de esperança, pessoas que anseiam um Salvador, pessoas como nós, que são filhas de Deus, nossos irmãos e irmãs, e que Ele anseia chamar para o lar? A divisão da Ásia-Pacífico abrange um vasto território no norte da Ásia, que inclui países como a China, a Mongólia, a Coreia do Norte e do Sul e o Japão. Atualmente, mais de 1,5 mil milhões de pessoas vivem no território da divisão norte da Ásia-Pacífico. A Igreja Adventista tem cerca de 650 mil membros, com apenas um pouco mais de 2 mil igrejas. Para cada membro adventista, existem 2.448 pessoas que não são adventistas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na Mongólia é uma igreja jovem em mais do que um aspecto. Em comparação com muitas áreas do mundo, o trabalho adventista começou na Mongólia moderna apenas no início dos anos 90. No entanto, a igreja também é jovem. A maioria dos adventistas na Mongólia tem menos de 30 anos de idade. A Missão da Mongólia tem planos para abrir um centro de formação para jovens, onde os jovens adventistas podem receber formação para o discipulado e a liderança. O centro servirá também para realizar programas evangelísticos e de formação, dando oportunidade aos jovens adventistas para convidarem os amigos. Quando os comunistas abandonaram o país em 1990, as pessoas recorreram à religião para obterem respostas. Muitos regressaram à fé budista dos seus antepassados. Podemos encontrar adoradores budistas nos templos e bandeiras de oração a esvoaçar no topo das montanhas de Ulaanbaatar. Alguns optaram por Jesus e pelo cristianismo. Cerca de 2% do povo mongol é cristão.
40% não tem religião e quase metade da população voltou para o budismo. À semelhança de muitos países, a Coreia tem uma população internacional em progressão, representando muitos países do mundo. Mais de 1 milhão de trabalhadores nascidos no estrangeiro vivem e trabalham na cidade de Seul, a capital da Coreia do Sul. Há uma congregação adventista que está a evangelizar os estrangeiros deste país de forma especial. O sonho deles é abrir um dormitório para trabalhadores migrantes enquanto permanecem na cidade. Atualmente, há mais de 200 mil adventistas do sétimo dia na Coreia. Um pouco mais de 1/4 da população é cristã. Um pouco menos de 1/4 é budista. Quase metade da população diz não ter qualquer filiação religiosa. À semelhança de muitos países ocidentais, a Coreia está a tornar-se cada vez mais secularizada. Quase 1.000 milhões de pessoas falam mandarim, fazendo com que seja a língua mais falada no mundo. Há 3 anos, uma oferta ajudou a equipar um estúdio de gravação para que programas de rádio e televisão pudessem ser traduzidos para chinês. Agora, a Igreja Adventista gostaria de criar estúdios onde se possam criar programas de televisão e internet, especificamente para as pessoas que falam chinês. Recentemente, o Hope Channel da China inaugurou um website com programação em língua chinesa em www.chinesehope.tv. Sensivelmente mais de metade da população da China fala mandarim e calcula-se que cerca de 25 milhões de pessoas que falam mandarim vivem fora da China. No Japão, menos de 2% da população é cristã. Há cerca de 15 mil adventistas do sétimo dia numa população de 127 milhões. Embora grande parte da população viva nas grandes cidades, como Tóquio, a maioria dos membros adventistas vive nas áreas rurais. Há alguns anos, as suas ofertas do 13º sábado destinaram-se a ajudar o pastor Yu Xuanfu a trabalhar entre os chineses em Tóquio. Agora temos 3 grupos. Temos um aqui em Tachikawa, temos a igreja de Nishisugamo e também a igreja de Shiba. Portanto, temos 3 grupos aqui em Tóquio. As suas ofertas ajudaram a comprar bíblias e literatura em chinês e também a adquirir um pequeno local onde se podem reunir. Como são estrangeiros no Japão, eles gostam dos momentos que passam juntos e convivem com os seus amigos que falam chinês. Encontrar oportunidades para partilhar o Evangelho com chineses ou japoneses é difícil numa grande cidade como Tóquio, porque as pessoas estão ocupadas. Em primeiro lugar, por causa do estilo de vida japonês. Eles concentram-se no trabalho. O dia começa de manhã, muito cedo, talvez por volta das 6 ou 7 horas. Vão para o escritório trabalhar e quando regressam a casa já são 10, 11 horas ou meia-noite. E por isso não têm tempo. Na cidade não têm tempo para fazer visitas e para estudar a Bíblia. O pastor Yu Xuanfu e o Ministério dos Pequenos Grupos é um começo e precisa de apoio contínuo para que estes pequenos começos não esmoreçam. O meu sonho é estabelecer uma igreja de língua chinesa aqui no centro de Tóquio para que possamos alcançar mais pessoas. Noutra parte do Japão, longe das ruas movimentadas de Tóquio, há outro pastor do movimento dos pioneiros missionários a trabalhar numa área rural do Japão. Durante anos, uma pequena igreja na ilha de Amami-Oshima, no sul do Japão, esforçou-se para crescer. Há mais de 40 anos, colportores evangelistas levaram os seus artigos para a ilha, dando início a uma centelha que se transformou lentamente numa pequena chama.
Graças aos doadores da Missão Global, um pastor do movimento dos pioneiros missionários da Coreia e a sua família foram para a ilha para liderar esta congregação. O pastor Lee e a sua família mudaram-se para a ilha em 2005. Agora, a congregação cresceu para mais de 30 membros e muitas pessoas estão a visitar a igreja. Este grupo gostava de ter uma igreja onde se possam reunir cada sábado. Em países como o Japão, 15 novos crentes é um crescimento fantástico. E por falar em crescimento, no dia 31 de outubro de 2011, as Nações Unidas assinalaram que a população mundial atingiu os 7 mil milhões. Tendo a Terra atingido este marco histórico, a ordem de levar o Evangelho a todo o mundo continua tão desafiante como nunca. Com mais de 20% da população do mundo, a divisão Norte da Ásia-Pacífico continua a ser um desafio para a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Contudo, há esperança. Todos os dias, novos crentes estão a encontrar a esperança na breve vinda de Jesus. Em igrejas grandes e pequenas, os crentes reúnem-se para juntos louvarem a Deus em comunhão uns com os outros. Obrigado por apoiar a Missão Adventista.
Querido e amado Deus, a Ti seja toda a honra e toda a glória, porque apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, o Senhor nos trouxe aqui hoje para honrar e glorificar o Teu nome. Pai querido, que nesse momento o Teu Santo Espírito venha à Tua igreja e que possamos sentir a Tua presença a restaurar-nos completamente, a transformar as nossas vidas e que a Tua presença, ó Pai, cure as nossas doenças, molde o nosso caráter e que possamos sair daqui semelhantes a Jesus. Abençoa todos os Teus filhos que vieram hoje aqui, aqueles que ainda estão ao caminho, Senhor, e aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que também sintam a Tua presença e todos sejam abençoados e que o Teu nome seja glorificado hoje. No nome poderoso de Jesus Cristo nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Agora o irmão vai fazer uma dos dízimos e das ofertas. Né? Vamos ficar de joelho e falar com Deus. Pai querido, Deus de amor, estamos aqui na Tua presença, em espírito e em verdade, para louvar o Senhor e Teu santo nome. Estamos agradecidos, Senhor, pela oportunidade que nos deu de sermos fiel em devolver o dízimo e as ofertas. Porque assim é a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa cada membro que contribuiu, que o Senhor possa compassar ele infinitamente na prosperidade, no amor da sua família e no seu trabalho. Abençoa cada um aqui presente, para que possa fazer Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De pé, cantar o hino 476. 476.
Vamos ajoelhar-nos para orarmos ao Senhor. Querido e amoroso Pai que estás nos céus, honra, louvor e glória ao Teu nome te sejam dados nesta hora, neste momento, nesta manhã, por todo o povo espalhado à face da terra, que neste dia comemora o dia da criação, o dia em que Tu nos amaste de tal forma, Senhor, que quiseste estar de uma forma toda especial com o homem que criaste. Obrigada por Teu tão grande amor, que despejou o céu na terra, ao enviar Jesus para morrer por nós e ao permitir que todo aquele que aceite esse dom gracioso possa estar um dia junto com todos os santos na pátria celestial. Queremos levantar a mão, Senhor, e dizer: Senhor, queremos estar contigo nesse céu. Leva-nos contigo. Ajuda-nos a entregar o nosso coração neste momento e que, com toda a reverência, possamos prestar-te culto nesta hora. Queremos te pedir também que possas estar com aqueles que, de alguma forma, por algum motivo, não estão aqui connosco esta manhã. Por motivo de doença, por algum constrangimento, enfim, Senhor, para eles a tua bênção também. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica desta manhã, que serve de base à mensagem que vamos ouvir, encontra-se em Tiago 1:18. E diz: Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Para partilhar conosco a palavra de Deus esta manhã, temos um convidado especial. É ele, o nosso irmão Rivelino Montenegro, que está conosco aqui na tribuna. E quem é este irmão que vem de tão longe? Vem da Alemanha. Ele é brasileiro. Atualmente encontra-se a frequentar a Igreja Luso-Brasileira de Frankfurt, portanto, na Alemanha. E, no fundo, quem é este irmão que nos vai trazer a mensagem da esperança? Já esteve connosco ontem. Quem cá esteve ontem à noite teve a oportunidade de conhecer um pouco do nosso irmão Rivelino Montenegro, mas permitam-me então novamente apresentá-lo, dizendo que ele ajudou a fundar a Igreja Portuguesa de Berlim e foi ancião da Igreja Portuguesa de Toronto, no Canadá. Já percebemos que viajado ele é. E é certamente porque ele tem sido convidado para pregar em todos não, mas em muitas partes, muitos locais do nosso planeta, e certamente Viseu encontra-se no mapa. O irmão Rivelino foi convidado pelo nosso departamento de jovens para poder trazer-nos aquilo que, uma das mensagens que ele certamente escolheu como sendo apropriadas para a nossa igreja. Temos este grato privilégio. Ele diz que está muito feliz por estar aqui. Claro que está. Viseu é uma cidade bonita. Não fosse ser a cidade com mais qualidade de vida, segundo dizem, em Portugal. E hoje está connosco, mas estará novamente, para aqueles que quiserem ouvi-lo novamente, em fevereiro, na convenção do GOIC, em Aveiro, dos dias 17 ao dia 21. Vamos então dar-lhe a palavra e pedir ao Senhor que possa conduzir-nos na mensagem que vamos ouvir. Feliz sábado novamente a todos. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo privilégio de haver sido convidado e de estar aqui com essa igreja. Nós estamos, essa é a primeira semana de 2012,
Mas quem chegou no fim da semana e chegou cansado? Queria saber quantos aqui estão cansados. Olha, o ano só começou e eu já estou cansado. Já dá para terminar de novo. Ou estão todos bem aqui? Estão animados, empolgados, fortes? Sabe esses dias quando você está muito cansado e você não consegue nem ler a tua Bíblia? Eu sei que algumas pessoas parecem ter a vida inteira cansadas, nunca leem a Bíblia, né? Mas há certos momentos na vida que nós estamos tão cansados que nós não conseguimos ler a Bíblia muito bem. E eu passei algumas semanas atrás, eu passei por isso. Estava muito cansado e durante a semana inteira eu só li praticamente um verso da Bíblia. Dá para se alimentar só com um pouquinho a semana inteira? Mas eu li só esse verso, mas eu li todos os dias, só esse verso. Eu acordava pela manhã, pegava minha Bíblia e lia só esse verso, porque eu não estava entendendo o que aquele verso dizia. E que foi justamente esse texto que nós acabamos de ler aqui, que a nossa irmã leu aqui, e eu queria que vocês abrissem suas Bíblias novamente, para lermos mais uma vez esse texto. Tiago, capítulo 1, verso 18. Vou fazer novamente aquela pergunta. Se você trouxe a sua Bíblia hoje, diga amém. Muito bem. Não preciso pedir para aqueles que não trouxeram a Bíblia falarem misericórdia, ou preciso? Todos trouxeram a Bíblia, né? Se veio à igreja para trazer uma Bíblia, tá certo? Eu quero que você traga a sua arma. E se você não tem Bíblia, eu sei que um irmão, o Milton, havia esquecido a Bíblia dele. Eu quero que o Milton sente junto de alguém que tem a Bíblia, para ele acompanhar. Cadê o Milton? Ah, Milton, não desaparece não. O teu vizinho está com a Bíblia. Vai compartilhar a Bíblia com o Milton. Muito bem. Tiago, capítulo 1, verso 18. Eu queria ler com vocês novamente esse texto e gostaria de refletir sobre esse texto que eu li a semana inteira somente esse verso. E eu queria que vocês entendessem o que eu entendi. De repente vocês descobrem algo novo. Porque a palavra de Deus é tão poderosa que eu creio que um simples verso tem poder suficiente para transformar uma igreja inteira. Imagine um capítulo. E nós estamos aqui com o interesse de fazer com que as nossas igrejas cresçam e sejam poderosas. Eu quero fazer parte de uma igreja viva. Eu não quero fazer parte de igreja morta, não. Eu quero fazer parte de uma igreja viva. E eu acredito que a igreja de Viseu foi convidada para ser uma igreja viva. Uma igreja que traga vida, libertação e salvação para as pessoas nessa cidade e os arredores. Tem a melhor qualidade de vida. Eu escutei a primeira vez que era a melhor qualidade de vida do mundo. Depois foi a melhor qualidade de vida da Península Ibérica. E agora foi a melhor qualidade de vida de Portugal. Mas de todo jeito, se é a melhor qualidade de vida, tem que ter uma igreja viva. Ok? Uma igreja de super qualidade. E eu quero que vocês leiam comigo esse verso 18 que diz: segundo a sua vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, primeiros frutos de suas criaturas. Eu li esse texto e fiquei sem entender. Eu parei e no outro dia eu acordava de manhã, lia novamente esse texto e ficava me perguntando, o que isso quer dizer? Você entendeu esse texto completamente ao ler? Mas a propósito, eu quero dizer algo para vocês. A igreja de Viseu, eu não conheço todos os membros, mas conheci alguns jovens. Eu posso dizer parabéns à igreja de Viseu pelos jovens que vocês têm. Se os adultos não têm apoiado os jovens, eles deveriam começar, porque vocês têm jovens aqui de valor. Esses jovens saíram ontem à noite, ficaram até meia-noite visitando pessoas e cantando no meio da rua. Alguns jovens foram arrebatados, desapareceram no meio do caminho, mas uma boa parte esteve conosco e nós conseguimos visitar algumas pessoas, cantar do amor de Jesus, e nós estamos felizes porque pelo menos uma dessas pessoas que foram visitadas está hoje aqui. A Ana veio e nós estamos felizes com a tua presença, Ana. Que Deus te abençoe ricamente. Porque se essa igreja orou por você ontem, foi te visitar, é porque essa igreja te ama. Agora, o que me impressiona é que eu tenho certeza que vocês têm visitas hoje aqui. Tem ou não tem? Nós temos pessoas visitando a igreja hoje aqui? Pessoas que nunca estiveram aqui, talvez estejam aqui pela primeira vez. Nós temos, então deixa eu distribuir a oferta aqui. Nós temos uma oferta para as pessoas que estão... Eu queria que, se você está aqui, se você não pertence a essa igreja, mas decidiu vir hoje aqui, eu queria que você só levantasse a tua mão, assim, mostrasse a tua mão, para nós sabermos onde é que você está. Uma pessoa, só uma? 2, 3,
4, aquele levantou a mão bem alta, eu gostei, viu? 5, 6, amém. Eu queria pedir a esses jovens aqui, os dois jovens aqui, vem aqui à frente, vocês vão me ajudar. Vocês vão agora entregar um cartãozinho. Esse que tem a flor mais bonita, você entrega para uma mulher, tá ok? E olha, pega mais e vai distribuindo para as visitas. Vocês vão agora passar ao lado de cada uma dessas visitas, vocês vão distribuir para elas. Ó, então pronto, você leva aqui e vocês vão entregando. Nenhuma visita pode sair daqui sem um cartão, tá ok? Pede, por favor, a visita, levante a mão para nós sabermos onde você está. Você vai ganhar um cartão hoje. Eu quero dizer algo para vocês. A minha igreja lá em Darmstadt, perto de Frankfurt, a minha igreja passou uma época recebendo todos os sábados uma nova visita. Todos os sábados nós tínhamos uma visita nova na igreja. E aí, por que eu estou trazendo essa história? Para poder entrar nesse texto de Tiago, que esse texto de Tiago me ajudou a entender isso. Todos os sábados nós tínhamos uma visita nova na igreja, mas essa visita não voltava mais. Só vinha pela primeira vez. Isso me fez lembrar de uma igreja de Angola. Tem alguém de Angola aqui? Tem muitos nascidos em Angola, né? Tem uma igreja em Angola, sabe que as igrejas em Angola são cheias, são igrejas imensas. E tem uma igreja em Angola que tem tantos membros, que eles fazem um almoço no fim do culto, mas só para as visitas que estão vindo pela primeira vez à igreja. E está sempre cheio. Tem sempre muita gente para participar desse almoço. E estava algo parecido na minha igreja em Darmstadt. A igreja, todos os sábados tinha visita, mas as visitas não voltavam. E eu ficava me perguntando por que as visitas não voltam. E eu me lembrei desse texto de Tiago. E comecei a entender esse texto de Tiago pela primeira vez. O texto de Tiago diz que Deus nos criou para sermos o quê? Primícias. Primeiros frutos das criaturas de Deus. Você sabe o que isso significa? E eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês acompanhem comigo. Isso significa que você foi chamado para pertencer a essa igreja. Você foi chamado para estar aqui, para representar as primícias das criaturas de Deus. Sabe o que significa isso? Essa igreja foi chamada para ser o aperitivo, para ser a entrada, para dar o gostinho de como vai ser no céu. E é por isso que as visitas deveriam entrar aqui, elas deveriam entrar nessa igreja e olhar assim e ter o contato com os irmãos da igreja e falarem assim: uau, se no céu vai ser assim, eu quero ir para lá. As visitas deveriam entrar nessa igreja e ter a sensação de encontraram pessoas que são primícias daqueles que vão morar nos céus. As pessoas deveriam entrar nessa igreja e ter a sensação: uau, se aqui nessa igreja é assim, imagina no céu, eu quero ir para lá também. Mas as suas visitas estão tendo essa sensação? As tuas visitas estão entrando aqui, os teus convidados estão vindo aqui, os membros da igreja estão vindo aqui, estão saindo com a impressão que eu queria que tivesse culto todo dia da minha igreja, porque eu quero estar lá com meus irmãos. Os membros dessa igreja têm essa sensação? Não? Sejam sinceros. Porque o pior doente é aquele que não quer admitir que tem a doença. Porque no momento que você admite que tem um problema, então há como resolver o problema. Porque na minha igreja estava assim. A minha igreja estava recebendo um sábado uma visita, no outro sábado ela não vinha mais. Por quê? E eu sei que esse é o quadro de muitas igrejas espalhadas no mundo. As pessoas vêm para cá e às vezes pensam, e por isso que existem essas piadas por aí. Ah, se no céu é só ficar sentado numa nuvem tocando uma harpa, eu não quero ir. Porque tem algumas igrejas que parecem assim. A igreja de Viseu tem que ser uma primícia de como será nos céus. A igreja de Viseu tem que ser um exemplo para as pessoas aí de fora, como será no céu, para que as pessoas sintam o desejo de fazerem parte dessa igreja. Se a tua igreja não é assim, eu vou repetir, se a igreja de Viseu ainda não é uma primícia dos céus, se você por um motivo qualquer pertence a essa igreja, mas tem vergonha de convidar alguém para vir à tua igreja, ou pensa assim, eu vou convidar fulano, mas amanhã é o irmão que vai pregar. Não vou convidar fulano para vir à igreja, porque quando esse irmão prega é uma tragédia. Se a tua igreja é assim, eu queria muito convidar fulano para vir à igreja, mas eu tenho medo, do que ele vai achar? Chegar lá, tem uns irmãozinhos bem chatos lá, que não falam com ninguém. Se a tua igreja está assim, eu trouxe o remédio para a tua igreja hoje.
Gostaria de tomar um remédio? Gostaria de tomar um remédio para fazer a igreja se transformar na primícia das criaturas de Deus? Para a igreja de Viseu, em breve vocês vão ou construir um segundo andar aqui, ou então vão ter que comprar outro prédio, ou faz um culto no meio da rua mesmo, para ter mais espaço, mas essa igreja vai lotar. E o mais bonito, o coração de cada um vai se encher de prazer de pertencer a essa igreja. O versículo 18 do capítulo 1 de Tiago é a abertura do segredo para uma igreja vitoriosa, para uma igreja de poder, uma igreja que transforma, uma igreja que faz a diferença. O versículo 18 está dizendo: vocês foram chamados para serem as primícias, os primeiros frutos. Vocês foram chamados para fazer a diferença. E aqui estão as características da diferença, as características da igreja que faz a diferença, da igreja que é uma igreja de sucesso. Comecem a ler comigo, versículos 19 e 20. O versículo 19 começa dizendo: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Qual é a primeira característica das primícias de Deus? Qual é a primeira característica do povo de Deus? Qual é a primeira característica da igreja que realmente representa o reino de Deus? Agora sejam sinceros, é difícil demais ouvir, né? Porque tem uns irmãozinhos que falam umas histórias que não tem quem aguenta, né? Mas você está vendo, a Bíblia está dizendo que você tem que estar pronto para ouvir. E eu sei que não é fácil, porque eu vou dizer como eu sou, ou como eu era, porque agora eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de ser primícia. Eu tomei uma decisão de ser primeiro fruto. E agora, se a Bíblia está dizendo que eu tenho que ouvir mais do que falar, então qual vai ser a minha decisão de agora em diante? Eu vou ouvir mais. Você sabe como é que eu era? Eu fazia o seguinte, eu chegava assim para mim: olá, irmã, tudo bem? A senhora vem de onde? Porque eu venho de Mossoró, no Rio Grande do Norte do Brasil. Rapaz, é bonito demais, aquilo ali é quente. Você é de onde mesmo? Viseu, eu não conheço não. Mas você tem que saber, já ouviu falar no Brasil? Na minha cidade? Lá? Eu era assim. Eu não deixava ninguém falar, eu sempre falava. Eu respondia pela pessoa. Você gosta de maracujá? Porque maracujá é bom. Se você não gosta, tem que começar a gostar. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ouvir. Mas a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar. Então, a primeira característica do povo de Deus não é daqueles que falam, é daqueles que ouvem. Em casa, como é? Tem uns maridos aí que não ouvem as esposas? Acontece isso aqui ou não acontece? As esposas querem falar e os maridos tapam os ouvidos. Se você quer fazer uma diferença na igreja, tem que começar fazendo na tua casa. Então, que tal os maridos começarem a ouvir as esposas e as esposas ouvirem os maridos? Que tal começarmos a fazer a diferença? Tomar a decisão, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil para mim. Por que seria fácil para vocês? Então, mas nós vamos tomar uma decisão. Não, de agora em diante eu vou ouvir mais do que falar. Eu vou chegar e vou me sentar e vou me controlar. E vou ouvir mais. Então, primeira característica, a igreja vai começar a tomar uma diferença, a fazer uma diferença quando eu começar a ouvir. E é por isso que Deus ele nos deu 2 ouvidos e só uma boca, né? Nós ouvimos mais do que falamos, mas nós falamos demais. E, às vezes, além de falarmos, nós nos iramos, nós ficamos irados com muita facilidade. Você consegue imaginar Jesus Cristo irado, com raiva, brigando com Pedro e Paulo e João? Não, você não pode imaginar. A Bíblia fala, está escrito aqui, que a ira de Deus não provoca a justiça do homem. Ou a ira do homem não provoca a justiça de Deus, desculpe. Não adianta se irar. Irmãos, coloquem em suas mentes, não adianta ficar irado, ficar com raiva, porque isso não resolve nada. Característica do povo de Deus é mansidão e um povo que ouve. Então vamos começar a colocar em prática aqui. De agora em diante. Chegou um momento na minha vida que eu comecei a me preocupar, que eu achava que não adiantava pregar. Eu pregava e os irmãos saíam da igreja e já faziam diferente. Eu fiz um sermão uma vez sobre amor, vamos amar uns aos outros. Terminou o culto, tinham 2 irmãos lá fora brigando. Terminou o culto, eu disse, será que não entendeu nada? Mas isso não vai acontecer na igreja de Viseu. A igreja de Viseu vai ser diferente. A igreja de Viseu vai tomar uma decisão de hoje em diante ouvir mais e ser manso.
E quando o irmão te irritar, você vai se controlar. Quantos aqui já oraram, Senhor, eu quero ser uma pessoa paciente? Quantos aqui já oraram por paciência? Todo mundo ora por isso. Todos os dias a gente ora, Senhor, me ajuda a ser paciente. Quando você ora por paciência, o que é que acontece? Você vai ser virar um teste para você. Porque do que adianta ser paciente se você nunca precisa utilizar a tua paciência? Se tudo ocorre bonito, tranquilo na tua vida, para que você precisa de paciência? Paciência nós precisamos justamente para os momentos em que precisamos exercitá-la, precisamos colocar em prática. Então, quando você de manhã acordar, você ora a Deus, Senhor, me dá paciência. Mas termina a tua oração dizendo assim, Senhor, me dá sabedoria de perceber os momentos que eu tenho que utilizar a minha paciência. Aí nesse momento, quando você chegar no teu trabalho e o teu chefe te perturbar, você vai se lembrar, opa, começou a tribulação. Agora se segura, irmão. E aí você fica firme, né? Quando estiver discutindo com o teu marido, né? Querido, é aqui que se coloca. O marido, não, vou colocar ali. Aí a ira já vem, aí você controla. E assim você vai controlando a tua vida. Controlando as tuas reações. E você vai perceber que o teu relacionamento melhora. Eu tive uma vez uma discussão com uma funcionária da nossa empresa. E apesar de eu ser o chefe, ela me desafiando e me provocando. E eu fui em casa assim, decidido no próximo dia de chegar na empresa e acabar com tudo, né? Mas antes de sair de casa eu orei, eu disse, Senhor, eu quero representar o teu caráter. Eu quero ter paciência, eu quero ser uma pessoa paciente. Me ajuda, ó Pai. Cheguei na empresa, você acredita que quando eu entrei na empresa, essa funcionária veio falar comigo direto, eu disse, já vai começando, eu já ia agora, cadê minha Bíblia, eu preciso de uma Bíblia para segurar agora. E quando essa jovem chega para mim, ela chega para mim e diz assim, Rivelino, eu quero te pedir desculpas por ontem. Eu disse, nossa, a oração tem poder, resolveu. Tivemos uma conversa amigável e ficou tudo mais tranquilo. Então, quando você se decide a ouvir, eu quero ser uma pessoa paciente. Porque há pessoas, eu tenho um amigo que diz assim, não, eu perdoo, se a minha namorada me traiu, eu a perdoo, só não quero vê-la mais nunca na minha vida. Mas eu a perdoo, mas não quero vê-la por perto. E vai embora. Então, isso não é realmente o que nós achamos o que é perdão. Olha, eu sou uma pessoa paciente, mas não me tente. Então, isso não é paciente. A paciência é ganha no meio da tribulação. Mas vamos continuar. Versículos 21, porque não é só ser paciente e escutar. Versículo 22, ou 21, o verso 21 diz, pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Despojando-vos de quê? Verso 21 diz o quê? Despojando-vos de toda impureza. Há um texto no livro dos Salmos que diz, não colocarei coisa impura diante dos meus olhos. Quantas vezes colocamos coisas impuras diante dos nossos olhos? O que é que nós temos assistido? O que é que nós temos ouvido? O que é que nós temos lido? O que é que nós temos falado? Que são coisas impuras. Pensa bem nos filmes que você tem assistido em casa. Pensa bem nas coisas que você tem lido. São impuras ou são puras? Teria coragem de assistir junto com Jesus? Então, eu estou dizendo isso porque talvez você não perceba que essas coisas impuras contaminam a tua mente de tal maneira que você já não consegue mais vê-las como impuras. Você acha que é tudo normal. Irmãos, eu falo isso por experiência própria. Eu fui jovem e eu sei o quanto é difícil. Mas se você se decide por Jesus, você terá um grande prêmio na tua frente. Mas a primeira coisa que essa igreja de Viseu vai fazer, vai eliminar tudo que é impuro das suas casas. Às vezes você tem algo em tua casa e você não tem ideia quão impuro aquilo é. Havia uma senhora visitando, uma jovem senhora visitando a nossa igreja lá em Darmstadt, na Alemanha. Essa mulher visitou a nossa igreja várias vezes. Nós tínhamos como visita ali todos os sábados, orávamos juntos, fazíamos todos juntos, tudo na igreja, todos juntos, participava das atividades conosco. E ela de repente não veio mais à igreja, deixou de vir à igreja. Depois de alguns dias, eu recebi um telefonema de um amigo dela, que estava juntamente com ela naquele momento. Ele ligou para mim e disse, Rivelino, eu estou com um problema. Essa mulher está endemoniada. O demônio entrou dentro dela. O que é que eu faço? E eu tive que começar a fazer um exorcismo por telefone.
Então, eu orando com a mulher por telefone, para a mulher se acalmar. Eu estava no trabalho, eu tive que me esconder em um canto do trabalho para por telefone conversar e tentar orar com essa senhora. À noite eu fui para a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela disse para mim, por favor, ore por mim. Estávamos eu e um irmão da igreja portuguesa. E essa senhora dizia, ore por mim, o diabo está querendo destruir a minha vida. E eu disse, claro, nós vamos orar, mas por quê? Como é que isso começou? E ela contou a história dela. Visitava a nossa igreja todos os sábados e eu não sabia a história dela. Sabe por quê? Porque eu não queria, eu só queria falar. Sabe o que essa mulher tinha? Ela tinha um pacto com o demônio. E frequentava a nossa igreja. E ela tinha um contrato com o diabo. E eu disse, eu não acredito que você tem isso, não. Ela disse, tenho, já fiz isso faz tantos anos. E eu disse para ela, dá-me esse contrato. Então havia realmente, era algo como um documento, alguma coisa assim, um símbolo. E eu disse, dá-me isso, eu vou destruir. Nós vamos orar e você vai estar livre do inimigo. Ela disse, não posso. Eu disse, por quê? Não, porque a feiticeira, a bruxa, a macumbeira, sei lá, que fez isso para mim, ela disse que no dia que se eu destruir isso, o diabo vai me matar. Eu disse, mas você acredita que o diabo tem mais poder do que Deus? Nós vamos destruir isso, nós vamos orar e o diabo não vai ter poder na tua vida. Ela disse, não, para desfazer isso, eu tenho que pagar, não lembro se eram 400 ou 4.000 euros. Você acha que o diabo vai se vender por 4.000 euros, minha senhora? Me dá esse negócio e eu destruo. Ou seja, quantas coisas impuras você tem na tua casa? Pois a mulher não quis desfazer o contrato com o diabo. Não, ore por mim. Eu disse, não vou orar. Se você não se livra do inimigo, como é que você quer que eu ore por você? Você quer que eu ore por você e quer continuar com o diabo dentro de casa? Ela pegou na mão do meu irmão português e disse, ore por mim então você, já que o Rivelino não quer. O irmão português disse, eu não. Eu quero... Parece hilário, mas é triste. Quantas coisas impuras eu e você temos em casa. Essa mulher tem um contrato com o diabo. E quantos CDs e DVDs e livros e outras coisas nós temos em casa. E a Bíblia está dizendo aqui, remova de toda coisa impura. E não são apenas CDs e DVDs, não. São pensamentos, são ideias, são opiniões que eu e você deveríamos nos livrar disso. Queremos ser aqui primícias do reino de Deus, então temos que nos livrar de um monte de coisa. Versículo 22, e diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas vezes eu e você achamos que basta ouvir? Meu irmão, você tem que tomar uma decisão. Eu ouvi uma história de um pastor que houve uma briga na igreja, mas na igreja de Viseu não tem briga não, ou tem? Não é para ter. Houve uma briga entre duas irmãs da igreja, e uma veio falar com o pastor da igreja. O pastor estava junto com a sua esposa, e aquela irmã da igreja veio falar para o pastor, contou a versão dela do problema, e o pastor só disse, você tem razão. Você tem razão. A mulher foi embora, chegou a outra, contou a versão dela, completamente diferente, e o pastor simplesmente disse, você tem razão, você tem razão. E a esposa que ouviu, olhou para ele e disse, peraí, o que é isso? Uma veio e contou uma história, a outra veio e contou uma história completamente diferente, e você concordou com as duas? Aí o marido olhou para a esposa e disse, você tem razão. Então, há pessoas que só sabem ouvir e nunca tomam a decisão. Primeiro, tem que aprender a ouvir. Segundo, tem que se decidir. E eu quero que você hoje, talvez eu esteja falando para alguém nessa igreja que tem ouvido muito, já está com a caixa com mais de 20 mega ou gigabytes de sermões na cabeça, mas ainda não tomaram a decisão. E eu quero que você hoje, meu amigo, não seja só ouvinte. Eu quero que você seja o quê? Praticante da palavra. Não sei qual é o tipo de sermão ou mensagem que você tem escutado sempre, mas se você não tomou a decisão ainda, eu quero que você hoje saia daqui decidido de não ser mais apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante. Porque é isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Irmãos, tudo bem, vamos ouvir, mas depois de ouvir, vamos o quê? Praticar. Versos 23 até 25. E diz assim, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei
perfeita e da liberdade, e nela persevera. O que acontece com ele? Não sendo ouvinte, esquecendo, mas executor da obra. Esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Mais uma vez, para aqueles que só escutam e não tomam uma decisão, tome uma decisão pela verdade. Se a palavra de Deus te diz para tomar uma decisão e você sabe que aquilo é certo, não fique apenas na categoria de ouvinte. Entre para a categoria de cumpridor da palavra. Verso 26. E na minha Bíblia diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia sua própria língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. E o verso 27. A religião pura e imaculada com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Essa igreja tem visitado os órfãos e as viúvas? Tem se preocupado com aqueles que estão longe da igreja? Se não tem, está na hora de começar. Porque não adianta só ouvir, não. O texto anterior diz: não adianta ser só ouvinte da palavra, você tem que ser o quê? Executor, cumpridor. E às vezes, irmãos, você só precisa fazer algo tão pequeno para ter um impacto, às vezes, gigante na vida de uma pessoa. No prédio onde eu moro, uma senhora que mora no mesmo prédio estava saindo na hora que eu estava chegando e encontrei com ela. E eu perguntei: como é que a senhora está hoje? E ela disse: eu não estou muito bem. E eu disse: por quê? Sabe como é? A gente tem a mania de perguntar: e aí, como é que está? Mas a gente não quer saber a resposta. A gente está falando isso é igual a olá. Né? Nós queremos ir embora. Nós só queremos ser simpático. Mas Tiago está me ensinando que eu tenho que ser ouvinte. E eu decidi parar naquele momento e ouvir a história daquela senhora. Eu disse: por quê? Por que a senhora não está bem hoje? E ela disse: hoje completa-se 1 ano que a minha filha morreu. Você já imaginou a dor? 1 ano. Uma filha que tinha 30 e poucos anos, morreu num acidente. E eu fiquei, naquele momento, sem saber o que dizer. E se eu não sei o que dizer, eu vou pedir a Deus que diga alguma coisa. Eu olhei para aquela senhora e disse: eu posso orar contigo? Gente, eu não preguei, eu não dei um estudo bíblico. A única coisa que eu fiz com aquela senhora foi: eu posso orar contigo? E aquela mulher, uma alemã, olhando para mim, e um estrangeiro brasileiro que fala alemão ruim, oferecendo a ela para orar com ela. Essa mulher ficou olhando para mim assim e disse: sim. Eu a abracei e orei, pedindo para que Deus a confortasse e que desse a ela a certeza que em breve, quando Jesus voltar, ela verá a filha dela novamente ressuscitada para viver com ela para sempre nos céus. Eu só fiz isso, irmãos. Nada mais. Aquela mulher com lágrimas nos olhos me abraçou e me beijou e agradeceu muito por aquilo. Quanto é que custa? Igreja de Viseu, quanto é que custa orar com uma pessoa em aflição? Me diga, quanto é que custa isso? É muito caro fazer isso? É muito difícil para alguém, é muito difícil para um cristão chegar para uma outra pessoa e dizer: eu posso orar contigo? É difícil fazer isso, irmãos? Porque se você falar para mim que é difícil, eu não vou acreditar na tua resposta. E se você disser que não quer fazer, então não diga que a tua igreja tem problemas. Porque o problema está em você. Então eu quero que a igreja de Viseu saia daqui hoje disposta, quando encontrar com uma vizinha em aflição, você falar: eu posso orar com você. Uma funcionária na minha empresa, que é uma cientista também, uma doutora, estava passando por um momento muito difícil na vida dela, estava prestes a se separar do marido. Era véspera do Natal, e ela ia tirar aquela semana entre Natal e Ano Novo, ia tirar de férias. E ela disse para mim: Rivelino, essa semana será a semana decisiva. Essa semana eu decido se me separo do meu marido ou não. E antes eu sabia do problema dela, eu havia dado um livro para ela. Ela leu o livro, é um livro cristão sobre relacionamento. Ela leu o livro, gostou muito, pediu para o marido ler o livro, mas o marido não escuta. O marido não leu o livro. Então aí pronto, aquilo que era para ser uma bênção virou uma maldição, porque aí foi mais uma razão para ela querer se separar, né? E ela disse para mim: Rivelino, essa semana eu vou decidir se fico com meu marido ou não. E eu já havia dado livro, já havia dado conselhos, eu não sabia mais o que fazer. Eu olhei para ela e disse assim: eu posso fazer algo com você que talvez você não tenha feito ainda pelo teu casamento? E ela olhou para mim e disse: o quê? Eu disse: eu posso orar com você?
Agora imagina, 2 doutores numa empresa científica e eu estou lá, a solução que eu dou para ela, o remédio que eu dou para ela é a oração. Se eu posso orar com você? E aquela jovem ficou olhando para mim assim, da mesma maneira, a pessoa não tem o que... Ela não sabe como reagir. Eu disse, eu posso orar com você? E ela olhou para mim e disse, pode. E o engraçado, botou as mãos juntas e fechou os olhos. E eu orei com ela. Irmãos, foi a oração mais difícil da minha vida. Porque eu sei que o milagre mais difícil para Deus, o milagre mais difícil, se o marido dela estivesse doente, com um cancro, prestes a morrer, eu teria orado com mais certeza que Deus iria salvar aquele homem. Mas o milagre mais difícil é Deus transformar o coração de uma pessoa que não quer ser transformada. Eu sabia que o mais difícil é Deus conseguir transformar a vida de uma pessoa, a decisão de uma pessoa, se a pessoa não quer deixar que Deus a transforme. Eu então orei com aquela jovem e fui para casa com angústia. Eu disse, Senhor, desculpa, eu te coloquei agora numa situação complicada, porque se essa jovem que nunca havia realmente tido fé em ti, agora eu estou orando para que o Senhor salve o casamento dela. Se o Senhor não salva o casamento dela, aí é que ela vai perder a fé. Eu passei aquela semana triste, angustiado. Quando chegou no trabalho, eu já cheguei assim. E aí? Qual foi o resultado? Ela olhou para mim e disse, nós nos separamos. Aí eu, eita, pronto. Uma semana depois, eu triste, porque eu disse, Senhor, eu pedi um milagre, e o Senhor não faz um milagre. Agora não tenho mais nem como pregar para essa jovem, porque se eu for pregar para ela, ela vai dizer, mas que Deus é isso? Você orou e não fez nada. Acontece que nós estávamos falando sobre alguma coisa, já não lembro o quê. Ela começou a me perguntar sobre Jesus. A cientista. Sim, e como é que vai ser lá no céu? E quem é que se salva? E como é? Eu disse, oxi, eu pensando que ela tinha perdido a fé completamente. Não havia perdido a fé. Irmãos, eu te digo uma coisa. Não tenham medo de orar pelas outras pessoas. Não tenham medo de oferecer aquilo que vocês têm, que é o poder da oração. Então, eu fiz isso e não me arrependo. Eu quero que vocês também façam isso. Eu quero que a igreja de Viseu mostre que é uma igreja diferente, que é uma igreja que ora. Uma igreja que escuta os problemas das pessoas e começa a se preocupar. E começa a orar por elas. E a igreja que começa a visitar os órfãos e as viúvas. O versículo 1 do capítulo 2. E o texto continua, viu? Não acabou aí não as características de uma igreja vitoriosa. No capítulo 2 nós temos agora, se você continuar, no versículo 1 diz, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais o quê? Acepção de... Eita! Será que às vezes a gente tem esse problema na igreja? Mas vamos continuar lendo o texto. Por exemplo, Tiago dá até um exemplo, ele faz assim bem simples, para não deixar dúvidas. Se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e atentardes para o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos torneis juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? A igreja de Viseu faz acepção de pessoas? Amém, irmão. Fique feliz de ouvir isso. Mas não pode fazer. Se você tiver algum traço de racismo no seu coração, qualquer que seja o tipo, eu quero que você tire isso o mais rápido possível. Porque a irmã de Moisés, Miriam, ela foi castigada por Deus porque era racista. Vocês sabiam disso? A irmã de Moisés. Moisés era casado com uma mulher de que país? Ela era de onde? Ela era da Etiópia. Os etíopes são loiros de olhos azuis?
Não, ela era negra. E Miriam não gostou disso. E Deus deu uma lepra para ela. Se Deus desse uma lepra para cada racista que nós temos na igreja adventista, não te sobrava poucos. Irmão, se a igreja adventista tivesse tomado uma decisão firme de ser fiel a Deus e não fazer acepção de pessoas, porque a Bíblia foi o primeiro texto para acabar com a acepção de pessoas, para acabar com o racismo, por que a gente não consegue viver isso? Se a igreja adventista tivesse feito isso nos Estados Unidos, nós teríamos tido a primeira igreja evangélica cristã nos Estados Unidos a não separar negros de brancos. Mas eles fizeram isso. Sabe por quê? Porque era mais fácil se conformar à sociedade. A sociedade aceitava isso, negros de um lado, brancos do outro. A igreja adventista também aceitou isso. Nós erramos, irmãos. E nós temos que acordar. E se você permite que o racismo entre no teu coração, irmãos, retire isso o mais rápido possível. Qualquer que seja o tipo de preconceito que você tenha, que você vença isso o mais rápido possível. Vamos continuar, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se o quê? Sinceramente, quantos aqui já usaram esse texto para provar que temos que guardar o sábado também? Quantos já usaram esse texto aqui? Sinceramente. Fomos discutir com os irmãos das outras igrejas e lá dizia o seguinte: irmãos, a Bíblia fala aqui que é para guardar todos os mandamentos. E o versículo 11 ainda continua, o versículo 11 diz: pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se o quê? Transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. E nós, adventistas do sétimo dia, nós usamos esse texto para provar para os outros evangélicos e para os católicos que se eles guardam 9 mandamentos, eles estão o quê? Estão errados. Talvez eu tenha alguma visita aqui hoje, nós temos alguma visita que não seja adventista do sétimo dia, de repente temos alguma visita católica, ou alguma visita de alguma igreja evangélica, que não guarda o sábado. E eu quero dizer para vocês, se a tua igreja ensina que não é para guardar o sábado, ela está transgredindo a lei de Deus, porque aqui está dizendo que é para guardar os 10. Se você quebra um, você é culpado, tá ok? Eu quero dizer isso para você, mas eu quero que você não fuja da igreja agora. Eu quero que você me escute. Quando eu estava no Canadá, uma jovem estava visitando a igreja portuguesa de Toronto. Era uma jovem alemã, luterana, estava visitando a igreja, e o culto naquele dia, o sermão foi sobre guardar o sábado. No fim do sermão, aquela jovem vem para mim, e ela sabia que eu havia morado na Alemanha, então ela teve mais intimidade. Eu sou alemã, não sei o quê. E veio falar comigo e ela disse: Rivelino, eu posso ser uma cristã sincera sem guardar o sábado? Eu posso ser uma cristã sincera sem guardar o sábado? E eu olhei para ela e eu disse: Ana, você até ontem podia, mas agora você sabe que o sábado é o dia do Senhor. E a Bíblia diz claramente que se você está quebrando esse mandamento, você não está sendo sincera com Deus. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nas visitas, se a tua igreja não está guardando o sábado, a tua igreja está errada. Mas o teu pecado não é maior do que o meu pecado. Porque a igreja aqui esqueceu o que é amar. E se a minha igreja não ama, ela está pecando igual como se estivesse quebrando o sábado. Então eu quero te convidar, você que não guarda o sábado, a começar a frequentar essa igreja e ensinar essa igreja a amar. Ou então você me leva para a tua igreja que não guarda o sábado e eu ensino a vocês a guardarem o sábado e vocês me ensinam a amar. Porque é algo que nós esquecemos aqui. Nós somos um pouco orgulhosos. E amar é necessário se humilhar. E isso eu não quero fazer. Mas a palavra de Deus me chama o tempo todo: se humilhem para que Deus possa te exaltar. Que tal que a igreja daqui de Viseu começar a fazer isso? Eu tenho um amigo
nasceu na igreja adventista, como eu falei ontem, né? Cresceu no leite de soja, no tofu, vegetariano, tudo direitinho, família toda adventista, desbravadores, cantando na igreja. Mas era um jovem, guardava toda a lei, usava esses textos para provar para os outros para ter que guardar o sábado, mas esqueceu que precisava amar as pessoas. Cresceu, sempre com um pouco de orgulho, casou-se, largou a esposa, e um dia estava na casa de um amigo dele, um amigo católico, e visitando esse amigo católico, enquanto conversavam ali, ele começou a falar mal da ex-esposa. Começou a dizer que a ex-esposa era isso, que a ex-esposa era aquilo, e dizia palavrões e palavras feias sobre a ex-esposa, o que a esposa tinha feito de errado. E o dono da casa, o católico, olhou para esse meu amigo, o adventista do sétimo dia, e perguntou para ele: meu irmão, me tira uma dúvida. Sempre que eu te convido para vir jantar na minha casa, eu tenho que falar com os meus cozinheiros, eu tenho que me preocupar como é que vai ser o jantar, porque eu sei que você não come carne de porco, que você não come camarão, eu tenho que ter o maior cuidado. Mas eu queria te perguntar uma coisa: a tua igreja só te ensina a não comer carne de porco e não comer camarão, é? A tua igreja não te ensina a amar, não? Porque eu só vejo ódio e tristeza no teu coração. Desde que você entrou aqui, você só sabe falar mal das pessoas. O que é que a tua igreja te ensina? Aquele adventista do sétimo dia recebeu o maior sermão. Pela primeira vez na vida dele, ele escutou. Ele escutou um sermão de um católico. Será que eu estou falando para alguém aqui que precisa ouvir o sermão de alguma outra pessoa? Aquele homem saiu da casa arrasado. Pela primeira vez na vida, ele entendeu que a religião dele não havia sido uma religião que havia transformado o coração dele. Ele foi em casa e chorou como um bebê, chorou como uma criança, pedindo a Deus que o perdoasse e o transformasse. Foi atrás da ex-esposa, se ajoelhou na frente da ex-esposa e pediu perdão. Disse: me perdoe por tudo que eu fiz. E a ex-esposa disse: não. Ele voltou para casa, orou mais, voltou outra vez: me perdoe. Vai embora. Voltou de novo, acho que a esposa estava tendo um divertimento naquele momento, hein? E ele foi várias vezes pedir perdão à esposa, até que a esposa o perdoou. E eles se casaram de novo. Quando essa igreja começar a entender o que é amar, essa igreja vai começar a se transformar. Mas eu quero dizer para vocês, não adianta só ouvir, tem que colocar em prática. E a parte de colocar em prática é difícil. Verso 13: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfará ou triunfa sobre o juízo. Que tal a igreja de Viseu começar a utilizar agora o amor? Começar a fazer a diferença. Sabe o que vai acontecer? Quando essa igreja começar a ouvir mais, começar a praticar e sair hoje daqui disposto a fazer a diferença, eu vou sair daqui como uma pessoa mais calma, uma pessoa que está disposta a perdoar. Irmãos, nós temos que aprender a perdoar, irmãos. É um absurdo o tanto de irmãos que nós temos na igreja que não conseguem perdoar coisas mínimas que os outros fizeram. E quando você pensa na tua própria vida, pense o tanto do que Deus te perdoou. Quando essa igreja começar a fazer isso, sabe o que é que vai acontecer? Vocês não precisam mais sair no meio da rua pregando. Olha o que está escrito em Zacarias. Vamos no Velho Testamento. Vamos ler essa profecia. Zacarias, no capítulo 8. No fim do Velho Testamento, tem um livro de Zacarias, no capítulo 8. Quero que vocês leiam comigo esse texto e vejam a promessa que Deus tem para a igreja vitoriosa. No capítulo 8, versículo 23, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um crente da igreja de Viseu. Aqui está escrito judeu, mas nós sabemos que isso é uma figura para você e para mim hoje. Pegarão nas vestes de um judeu dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Já imaginou quão bonito será nessa igreja quando a igreja começar a fazer isso?
Quando a igreja começar a viver essa realidade, as pessoas vão chegar, você estará vindo para a igreja e as pessoas vêm atrás de ti. Eu quero ir com você. Você é daquela igreja que as pessoas se amam, eu quero ir para aquela igreja também. Mas a condição para que isso ocorra está descrito nos versículos 16 e 17 desse mesmo capítulo, capítulo 8, versos 16 e 17. São estas coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas estas coisas, diz o Senhor. Igreja de Viseu, quer fazer a diferença? Você vai tomar a decisão hoje de sair daqui assim, Senhor, me transforma. Havia um senhor numa igreja lá nos Estados Unidos que chegou para o pastor e disse, pastor, o que a gente faz para essa igreja ficar reavivada, pastor? O que nós vamos fazer, pastor, para essa igreja fazer a diferença na nossa comunidade? Pastor, como é que a gente faz para a igreja receber a chuva do Espírito Santo? Para essa igreja sair poderosa, pastor. O pastor disse, eu tenho uma solução, irmão. Você quer saber? E eu sei também a solução. Você quer saber? Como é que a gente transforma essa igreja? Quem aqui quer saber? Ou ninguém quer saber? Não, não transforma não. Tá bem assim, irmão. Fica assim. Fica mesmo morna, porque morna é mais gostosa. Amém. Amém. O pastor chegou para aquele homem e está aqui o mesmo remédio para vocês. Ele perguntou para o homem, tem algum local que você possa ir, que você vai ficar sozinho? E aquele homem disse, tenho. Lá na minha casa tem um quarto que eu posso ficar sozinho. Mas muito bem, você vai pegar um giz. Sabe o que é giz? Para você escrever no quadro. Você vai pegar um giz, o pastor disse. E está aqui o segredo para a igreja de Viseu. E a irmã que quer saber também. Você vai fazer um círculo no chão de mais ou menos 50 centímetros de diâmetro. Você vai fazer um círculo. Estão escutando aí a receita para transformar a igreja? Vai fazer um círculo de 50 centímetros de diâmetro. Vocês vão fazer isso? Só a irmã que vai fazer? Como é que transforma a igreja desse jeito? Vai fazer também? Faz um círculo de 50 centímetros. Você que está acompanhando pela internet vai fazer também? Vai fazer o círculo. Você vai se ajoelhar dentro do círculo. E quando você se ajoelhar dentro daquele círculo, você vai fazer uma oração e vai dizer assim, Senhor, transforma a vida de todas as pessoas que estão dentro desse círculo. Todas as pessoas que estão aqui dentro, Senhor, transforma. Se você fizer isso, meu irmão, a tua igreja vai ficar poderosa. Porque a transformação tem que começar em você. Se a transformação não começar em mim, essa igreja não vai para frente nunca. Se eu ficar exigindo que o meu irmão seja mais amoroso, se eu exigir que o meu irmão perdoe e eu não quero mudar, essa igreja não vai para canto nenhum. Mas eu queria convidar vocês a fazer isso. Nós vamos cantar um hino para encerrar agora. O hino 486, Sal da Terra. Jesus te chamou para ser o sal da terra. Quando nós terminarmos esse hino, eu quero que você se ajoelhe e você imagine um círculo ali onde você vai estar ajoelhado. E você vai orar. Você não vai orar pelo teu irmão que você não gosta. Ok? Aquele irmão que te perturba. Aquele irmão que já te fez raiva. Você não vai orar por ele. Você vai orar só pelas pessoas que estão ajoelhadas ali dentro do teu círculo. Ora só por ela e diz, Senhor, transforma a vida dessa pessoa. Faz com que essa pessoa seja uma pessoa mais amorosa. Senhor, faz com que essa pessoa seja o sal da terra. E eu tenho certeza, meu irmão, que na próxima semana essa igreja vai estar lotada. Agora depende de você. Se você não quiser que essa igreja se transforme, então não ore por você. Mas se você disser, Senhor, transforma a vida dessa pessoa que está nesse círculo aqui. Nós vamos cantar, nós vamos nos levantar agora. Nós vamos cantar esse hino, Sal da Terra. No fim desse hino, eu quero que você tome a decisão. Vai orar só por você, hein? Eu quero que você ore só por você, tá ok? E diga, Senhor, transforma a vida dessa pessoa. Transforma a vida dessa pessoa aqui. Essa pessoa quer ser o sal da terra, mas só transforma a vida dela. Não se preocupe com os outros. Eu quero que você saia daqui transformado hoje para uma vida de vitória.
E eu vou orar pela pessoa que está aqui ajoelhada. E eu quero que você, no momento que eu falar o meu nome, eu quero que você substitua o meu nome pelo teu nome. Oremos. Eu queria que vocês repetissem comigo essa oração agora. Querido Deus, eu gostaria ao Pai de pedir uma transformação. Eu te peço, Senhor, que o Senhor transforme a vida de Rivelino. Que o Senhor, ó Pai, faça de Rivelino uma pessoa mais amorosa. Que ele possa perdoar mais. Que ele possa escutar mais. E que ele possa, Senhor, ser o sal da terra. Porque se o Senhor me convidou para ser o sal da terra, eu sei que o Senhor me dará o poder para isso. Que de hoje em diante, eu não seja mais o mesmo. Mas que o Senhor viva em mim. E que eu reflita a tua glória. Perdoa os meus pecados. E faz de mim uma nova criatura. No nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar todos vocês para hoje à tarde, para que você, na hora que alguns vão ficar para almoçar aqui, outros vão para casa, eu queria que você convidasse algum amigo para vir hoje à tarde. Eu queria que você telefonasse para um amigo que não crê em Deus. Eu queria que você telefonasse para algum amigo que estuda idiomas. Eu queria que você telefonasse para esse amigo e dissesse: olha, nós vamos ter uma palestra na igreja sobre algo interessante. É sobre o idioma chinês. E como isso é interessante. Se você tem algum amigo chinês, convida. Se você tem algum amigo que gosta de comida chinesa, convida. Na pior das hipóteses, você vai receber um não. E você não vai ficar mais pobre, nem mais feio, nem mais bonito. Nada vai acontecer contigo. Convida o teu amigo que não crê na Bíblia. Convida aquele teu amigo que tem dificuldades de crer na Bíblia. Eu queria que você, daquele teu amigo cientista, daquele amigo que diz, não, os cientistas já disseram. Eu quero que você convide esses amigos para virem hoje à tarde aqui. Tá ok? Que Deus abençoe essa igreja. Se não nos vermos mais, eu quero me encontrar com vocês dentro da Nova Jerusalém. Não quero ver ninguém lá fora queimando, hein? Quero ver vocês lá dentro. Que Deus abençoe. Amém. Dois.